Bom dia, tudo bem? Meu nome é Pedro, sou educador aqui do Museu Catavento. Primeiramente queria agradecer a todos vocês pela presença. Que bom, o tempo colaborou muito, né? Está um tempo maravilhoso lá fora e com certeza teremos tempos muito felizes e prósperos aqui hoje também. Agradecer também toda a equipe do Museu Catavento, né? Toda a equipe educativa que se mobilizou para que esse evento acontecesse. Agradecer aos nossos palestrantes de hoje, né? Que se dedicaram e vieram voluntariamente para colaborar com tudo que nós vamos fazer aqui. De início, queria deixar avisado que um dos palestrantes não conseguiu comparecer, ele ficou preso na marginal, o carro quebrou, enfim, ele pediu desculpas, o professor Carlos Santos, mas de qualquer forma teremos um longo debate aí pela frente. O objetivo do Encontro de Educadores é justamente aproximar o museu dos profissionais da educação. Nós sabemos o quanto o Catavento é visitado e relevante para as escolas, e o Ricardo, na apresentação dele, vai destacar um pouquinho sobre isso, né? O quanto o Catavento recebe de público escolar uma quantidade imensa. E vendo essa situação, a gente não tem como não pensar no professor que acompanha esse aluno, no professor que vem com as visitas mediadas ao Catavento. Então, com o objetivo de aproximar, trocar, estabelecer um canal de comunicação, nós estamos com esse projeto. Ele consiste em 4 encontros, né, trimestrais, né, ao longo do ano. Então, o próximo encontro já está marcado também para o dia 18 de maio. Então, ao longo do ano, nós vamos tratar sobre os grandes temas do Catavento. O Catavento se divide em 4 grandes temas. O Ricardo também vai abordar um pouquinho disso na exposição dele. E cada tema vai ser abordado em um dos encontros. No encontro de hoje, o tema vai ser a seção Sociedade. E na parte da tarde, nós vamos fazer visitas nesses locais. Vamos comentar um pouquinho sobre como vai ser a nossa programação. Meu nome é Ricardo Pisanelli, eu sou arquiteto de formação, estudei também História da Arquitetura em Barcelona e estou aqui no Catavento desde 2009, então eu estou há 10 anos aqui no Catavento, então eu conheço um pouco da história de como as coisas foram sendo construídas e acho que nada melhor para iniciar essa aproximação maior dos professores com o conteúdo do Catavento. Meu cargo é de gerente de conteúdo do Catavento e como arquiteto eu trabalho junto com os educadores. Será que eu gostaria de começar com falando um pouco da região aqui, porque eu gostaria de falar um pouco do Catavento, voltar um pouco para o Palácio das Indústrias, só para a gente entender o prédio onde a gente está agora e como essas paredes são carregadas de história e como o Catavento também está agora com 10 anos consolidando uma história também de uso dessa edificação. Hoje ela está inserida aqui, né, vocês veem, a gente tem 2 barreiras gigantescas viárias aqui com a Avenida Mercúrio, a Avenida do Estado, né, e a gente fica um pouco isolado para o pedestre nesse sentido, apesar de ser bastante visitado o Catavento. Eu gostaria então de voltar um pouquinho, um século só, mas eu vou passar rápido, eu prometo. Um século de história, imaginando esse edifício há 100 anos atrás, projetado pelo arquiteto Domesiano Rossi, dentro do escritório do Ramos de Azevedo, pensando nessa expansão urbana da cidade de São Paulo. Tinha um arquiteto na época urbanista chamado Bouvard, que fez o primeiro projeto de expansão da cidade de São Paulo. Então o próprio Parque Dom Pedro está inserido dentro desse crescimento urbano da cidade. O Bouvard trabalhou com Haussmann lá em Paris. O Haussmann de Paris fez o projeto de expansão da cidade no século XIX. Esse projeto de expansão previa 2 parques para serem os pontos estruturantes desse crescimento da cidade urbanístico. E do mesmo modo, o Bouvard copiou um pouco a ideia do Haussmann, estruturando 2 parques, que foi o Vale do Anhangabaú e o Parque Pedro II. E nesse Parque Pedro II, que ia estruturar o crescimento da cidade aqui na parte de baixo da colina, digamos, ele pensou nesse parque que já previa um edifício público, que era o Palácio das Indústrias, que ainda não estava detalhado.
Aí o detalhamento desse projeto foi dado para o escritório do Ramos de Azevedo, e o Ramos de Azevedo deu o projeto para o Domesiano Rossi, que era um arquiteto italiano, que na época era sócio do Ramos de Azevedo, do escritório. Então, vamos voltar um pouco. E o edifício foi construído pela Secretaria de Agricultura do Estado e foi bancado pela Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Então os industriais do café, né, essa indústria paulista do início do século era uma indústria ainda essencialmente agrária, que trazia produtos agrícolas do interior de São Paulo para São Paulo, de São Paulo para Santos, exportando para o resto do mundo. Eles queriam construir um grande pavilhão para exibir suas benfeitorias naquele período. E o encargo do projeto foi dado para o Ramos de Azevedo, por sua vez deu para o Domesiano Rossi. O Domesiano Rossi optou por uma arquitetura super eclética, um ecletismo até mais exacerbado do que o característico daquele período, até pelo programa do edifício, que era um pavilhão de exposições. Então o Ramos de Azevedo fechava mais o ecletismo dele dentro de uma tipologia, fazia lá um neoclássico, um neogótico. Já o Domesiano Rossi, ele misturou vários elementos arquitetônicos. Por exemplo, aqui a gente vê um desenho inicial da fachada. Então ele coloca características de arquitetura medieval, de fortalezas, que se vê bastante na Toscana, com os detalhes de fortalezas da Toscana. Esse amuralhado aqui, tá vendo? Parece um muro de uma fortaleza medieval, né? Aqui ele também elementos renascentistas, esses arcos, pilares com capitéis coríntios, figuras clássicas que representavam o comércio, a indústria, a agricultura. Aqui também, bom, isso eu vou falar um pouquinho já. Aqui também esse meio acastelado, mas esses brasões que tem os nomes das cidades do interior de São Paulo, onde havia fazendas de café, e provavelmente, é claro, uma alusão clara à Idade Média, quando as corporações de ofício, a Associação dos Padeiros, bancavam uma parte de uma catedral, por exemplo, e colocavam seus brasões da Corporação de Ofício dos Padeiros em alguma parte do prédio, representando que eles haviam doado parte do recurso para construir aquele prédio. Do mesmo modo aqui, o Domesiano Rossi coloca o nome das cidades do interior de São Paulo, onde havia fazendas de café, que foram os industriais que bancaram o edifício. E aqui também é um elemento bem característico desse discurso, que coloca simbolicamente um carro de boi, mas capitaneado por uma deusa grega, né? Então são elementos agrários, agrícolas, um elemento simbólico, ancestral do transporte de produtos agrícolas, fazendo uma alusão aos trens que vinham do interior de São Paulo com os produtos agrícolas, que foi a Companhia Paulista de Estrada de Ferro que bancou o prédio. Então esse é um elemento que faz uma alusão simbólica a esse transporte primordial de produtos agrícolas. Aqui tem um personagem carregando um saco de café. Bom, esse é o pano de fundo dessa construção aqui do prédio. Mas outro elemento assim que até eu acho quase divertido, assim, e um pouco humorístico, porque tem vários cachorros em volta do prédio. Esse, por exemplo, é um pouco mais perdigueiro, está do lado de fora da muralha, como se estivesse guardando a muralha do lado de fora e avisando de inimigos que porventura viessem e tal. Tem outros cachorros um pouco mais, de uma raça um pouco mais nobre, em torres mais altas aqui do prédio, também fazendo uma alusão aos beagles que faziam caça, que os reis deixavam do lado dos tronos ou faziam caças com eles e tal. Aqui eu coloquei essa imagem para mostrar que também o prédio, quando ele estava sendo construído, ele foi projetado em 1911, terminou de ser construído em 1924,
Em 1914 houve a Primeira Guerra Mundial e não deu mais para importar esses acabamentos de ornamentos que na época era moda você colocar esses elementos historicistas da arquitetura, de modo que na Europa haviam catálogos com acabamentos assim, capitéis jônicos, frontões, deusas gregas, pináculos, volutas. Você podia comprar num catálogo. A Primeira Guerra impossibilitou essa importação, mas isso acabou alavancando o Liceu de Artes e Ofício. Então tudo aqui no prédio, todos os acabamentos de serralheria, de marcenaria, que tem um lustre maravilhoso no Salão Azul, por exemplo, que é a seção Sociedade, que é o tema aqui hoje desse encontro, tem um lustre que foi projetado pelo Liceu de Artes e Ofício. Esses trabalhos de serralheria ou de marcenaria das portas foram feitos pelo Liceu de Artes e Ofício também. Bom, aqui tem os cachorros Beagle, um pouco numa torre que seria a torre da homenagem do castelo, um pouco mais nobre. Aqui tem um elemento que também demonstra que, além dessa mistura de elementos medievais e elementos renascentistas, o Domesiano Rossi também projetou para a época que era um elemento super high-tech, que em volta do corpo principal do prédio tem 4 cúpulas de vidro que foram projetadas em 1911 para ter luz elétrica e para funcionar como grandes faróis que iam iluminar, como se fosse nesse sentido progressista da época de desenvolvimentismo de São Paulo, e de que era um farol do desenvolvimento e todo esse plano de fundo, dessa ideia que havia por trás desse projeto. E o projeto concebeu uma coisa que era super tecnológica, que na época a cidade não tinha luz elétrica, e ele concebeu 4 cúpulas de vidro que foram projetadas para conter grandes faróis elétricos que iam iluminar a cidade. Ou seja, é uma mistura eclética muito rebuscada, muito mais do que até o que traz a característica diferente desse prédio para os outros ecléticos aqui do início do século da cidade de São Paulo. E para fechar assim a ideia de que, acho que para ficar bem claro que o Domesiano Rossi tinha bastante clareza do que ele estava fazendo, que essa era a verdadeira intenção, o partido arquitetônico dele era esse, ele colocou em cima da torre um personagem segurando o estandarte da bandeira do prédio. Ele colocou esse personagem da mitologia grega, que é uma quimera, que é uma mistura de patas de dragão com rabo de cavalo marinho, com asa de borboleta, de pavão, de uma ave, cabeça de dragão. Ou seja, essa mistura eclética com vários elementos sendo encaixados ali, eram realmente o partido arquitetônico do edifício. E eu considero até o próprio claustro. Está vendo que aqui tem o catavento tem um jardim interno, que quando ele se configura assim com corredores laterais, a gente chama de claustro, por ser um desenho de arquitetura bastante característico desde a árabe, da Idade Média e tudo mais. Aqui fica claro como o próprio claustro é um ornamento também. Porque se você for ver outros exemplos de claustro, ele está sempre dentro de uma massa edificada. Aqui também ele está dentro de uma massa com edificações. Aqui também, aqui tem corredores, salas em volta do claustro. Aqui não, são 3 corredores e com uma fachada cega, quase como uma opção também de ornamento. Eu vou colocar aqui um carro de boi, eu vou colocar aqui um claustro, eu vou colocar aqui uma cúpula. E ele vai fazendo essa composição de elementos medievais, neoclássicos e high-techs, e até não só na escala do ornamento, mas na escala do desenho da arquitetura em si, da planta. Outra coisa que aconteceu aqui, que foi um momento também interessante, é que durante a construção vários galpões estavam prontos, então ele também serviu de ateliê para escultores. Então o Nicolas Rolo,
O próprio Brecheret trabalhou aqui também, desenhando o Monumento das Bandeiras. Então houve um período também disso ter se tornado um ateliê de escultores. Então cada sala dessa, cada salão desse foi o ateliê de um escultor. Esse daqui, é onde a gente está, por exemplo, esse daqui, então já foi um ateliê de escultores. Aqui a gente vê as primeiras exposições universais industriais de São Paulo. Esse é o espaço do claustro, que são as colunas do claustro. Então, com esses estandes, é como se fosse o Anhembi da época. O pessoal que tinha uma indústria, ainda uma indústria primária do início do século, ou produtos agrícolas, eles exibiam aqui nessas feiras de exposição industrial de São Paulo. Depois, com o passar do tempo, nos anos 30, ele foi adquirindo outras exibições de produtos mais industrializados, como os carros, ou essa daqui é o que? É da Lacta, por exemplo, um stand da Lacta. Mas a partir dos anos 40 ele já deixou de ser o Palácio das Indústrias de exibição de produtos industriais e passou a ter um uso corporativo, um uso do Estado, de modo que aqui passou a abrigar a Assembleia Legislativa. E aí, a partir daí, ele teve vários usos burocráticos como repartições públicas. Ele é muito grande, então além de Assembleia Legislativa, outro setor, passou um setor do bombeiro, outro onde você fazia a identidade, foi Delegacia da Mulher, foi a primeira rádio, foi nos anos, em 68 veio uma divisão do Garra aqui, que era uma divisão da polícia. Então, vocês podem imaginar o que aconteceu aqui já, os caras aqui, ó, Fucker aqui, ó, no castelo. Os caras bem... Então, e a partir daí foi um período sombrio da história aqui do prédio, que a gente não encontra documentação muito sobre isso, mas eu estou aqui há 10 anos e já escutei muitas histórias de pessoas que vieram aqui sobre esse período. E nesse período, como o prédio não era tombado, o que foi acontecendo com o prédio foi que ele foi adquirindo, todo mundo foi construindo um puxadinho, ó, tá vendo? A construção original que está em vermelho. Nós estamos nesse galpão aqui, digamos. Aqui fica a administração do catavento, o engenho, aqui a parte expositiva. Mas olha esse anexo que foi construído nesse período, esse outro anexo, ou seja, eles foram descaracterizando a arquitetura original do prédio. E até que em 82 ele foi tombado e iniciou-se um processo de restauração para adaptação do prédio para receber a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura da Irondina. Houve um projeto feito pela Lina Bobardi para devolver, o projeto devolveu a arquitetura original. Acho que as duas principais ações desse projeto da Lina foi devolver a arquitetura original, restaurar a arquitetura original e construir todas as adaptações de acessibilidade, de rampas, então que vocês virem por aí, foi feito nesse período da Lina Bobardi. Além disso, ela cavou o subsolo, reforçou a estrutura e permitiu o uso do subsolo para o pedestre, que antes era um galpão, era apenas um porão inabitável. Então ela demoliu isso daqui, todos esses puxadinhos aqui, foi demolido para transformar em prefeitura. Aqui dão umas fotos desse restauro que foi enorme. Então, um restauro de fachada e tudo mais. Esse é o subsolo já com os reforços de concreto que ela construiu, porque tudo isso estava enterrado, tá vendo? Esse espaço é o mesmo que esse. Aqui tem terra até esse pilar aqui, ou seja, uma pessoa não fica em pé aqui. Ela fez reforços de concreto e cavou tudo isso daqui. Então depois vocês vão ver que hoje a gente tem uma exposição aqui dentro. Então, se não fosse esse trabalho feito pela Lina, isso seria apenas um porão inabitável até hoje. Isso é uma foto da prefeitura, só para mostrar que foi a prefeitura, e depois virou catavento. O catavento recebeu em 2007 o prédio, passou por uma fase de adequação e restauração, porque ele ficou alguns anos meio abandonado, então teve um trabalho de
requalificação, mas de conservação e restauros pontuais. Então ele virou catavento mesmo, inaugurando em 2009, em março de 2009, agora na terça-feira a gente completa os 10 anos do catavento. E a primeira ocupação foi essa, foi o térreo e o andar superior. Então o catavento tem uma narrativa dentro da sua expografia. Essa narrativa começa na seção Universo. Então você entra aqui na astronomia, ela faz uma narrativa um pouco que vai fechando a escala, ou seja, primeiro a gente começa de uma maneira abrangente, né, bem... o catavento, quando a gente fala, será que esse assunto cabe no catavento? A gente fala assim, pô, mas a gente fala do universo inteiro, né? Porque a gente começa falando da astronomia, dos assuntos de astronomia dentro da seção Universo, depois a escala se fecha nos planetas do Sistema Solar, depois a escala se fecha na Terra, onde a gente aproveita para falar sobre os assuntos de geologia, geografia. Depois a gente fecha na escala dos biomas do Brasil, a gente fala dos biomas brasileiros. Depois a gente aproveita para falar de vida na Terra, então a gente usa esse salão todo para falar da questão da biologia, do tema da biologia, do surgimento da vida na Terra, dos seres vivos, do surgimento do homem, da evolução do homem. Aí nós aproveitamos aqui no final para falar sobre o DNA, que é a molécula que permite a vida. E depois, com o homem já inserido nesse contexto, a gente fala do engenho humano, que são os assuntos ligados à física em geral, nessa seção engenho, que foi por onde vocês entraram ali, que está logo ali na frente. Nós estamos aqui no auditório. E a piso superior, a gente fala, a seção sociedade, onde a gente fala dos assuntos de história e ciências aplicadas em geral. Essa foi, digamos, a primeira ocupação do catavento em 2009, era isso que o museu continha. Ao longo, então aqui algumas imagens da seção Universo, da seção Vida, aqui mais espaços da seção Vida, do engenho, aqui a parte da sociedade, a terra, o auditório onde a gente está e o engenho também mais nesse início. E com o passar do tempo nós fomos ocupando a área externa do museu, então nós recebemos em 2009 um acervo da Fundação Museu de Tecnologia que estava lá na USP, então nós construímos essa tenda para abrigar uns locomóveis que estão lá embaixo da tenda, o avião DC-3, era um acervo que estava na USP, da Fundação Museu de Tecnologia, que veio para cá, e nós fomos ocupando a área externa. Tem uma relação interessante das locomotivas, porque o prédio foi bancado pela Companhia Paulista de Estrada de Ferro, é um elemento bastante interessante até para explicar mecânica. A gente usa bastante durante a monitoria também essa área externa. Depois dessa ocupação da área externa, nós passamos a ocupar o subsolo do prédio. Então, houve um projeto de uma adaptação grande de hidráulica, elétrica aqui para baixo, para nós começarmos a receber, projetar exposições aqui embaixo no subsolo do catavento. Então, inicialmente, nós prevemos aqui a construção de uma nave espacial, de um submarino, essa seção Lego e a seção aqui do macaco ao homem. Essa é uma ilustração um pouco original dos projetos que nós iríamos fazer aqui da nave espacial, do submarino, do Lego, do macaco ao homem e o borboletário, que foram essas instalações construídas mais ou menos em 2012, 13, 14. Essa ideia da nave, ela está inclusive presente na expografia, porque quando você entra na nave, você entra numa espécie de elevador, onde você tem a sensação de que você está subindo esse elevador para entrar aqui na cabine principal, e quando você está na cabine principal, você enxerga a torre do edifício da janela frontal.
E o submarino também, a ideia era fazer como se ele tivesse encalacrado ali. Essa é uma discussão interessante que talvez depois a gente possa abordar no debate que vai ter logo após a palestra, que é de quando a gente está imaginando esses espaços dentro das equipes, que sempre o Catavento tem um núcleo técnico interno que desenvolve as ideias, os projetos, mas sempre para cada projeto nós contratamos especialistas ou núcleos ligados à USP ou à Unicamp, à universidade, para servir para que sejam os curadores científicos, nos ajudem nessa tarefa de projetar. E o desafio maior é sempre fazer uma transição adequada entre a linguagem acadêmica e uma linguagem mais acessível a todos os públicos. E muitas vezes existe um limite entre a realidade e a fantasia. A gente toma muito cuidado com esses elementos fantasiosos para que eles não estejam presentes dentro do conteúdo da instalação em si, mas que pelo menos na sua discografia esteja algum elemento que encante um pouco mais, mas que essa ideia esteja bem clara de separação, para que as pessoas entendam o que é um conteúdo científico que está sendo passado, o que é uma abertura mínima para um pouco de fantasia também. Como nesse caso, é possível ter uma plataforma com um foguete na frente do catavento, mas acho que isso, quando você participa da instalação, fica bem claro o que é uma abertura para um pouco de fantasia, o que é uma informação científica que está sendo passada na instalação. Tem uma questão técnica que a gente teve que... Porque eu sou arquiteto aqui, então também trabalho nessas obras de intervenção arquitetônica e de restauro. A gente construiu 3 escadas aqui do subsolo do claustro para subir para o jardim que fica aqui internamente, porque o bombeiro não permitia que nós usássemos esse subsolo, porque ele não era adequado do ponto de vista de distância de rota de fuga. Então, tem também, além do trabalho de pensar na ciência que está por trás dos experimentos, tem um trabalho grande também de adaptação e conservação do prédio para receber e construir essas estruturas. Aqui é uma planta mais do térreo do claustro, com o desenho do jardim, as escadas que saem aqui para o jardim. É só um pouco da obra. E aqui é o logo da nave espacial. Essa é a ideia primeira dos storyboards, para imaginar como seria o elevador que subiria aqui na frente do prédio. Você está subindo no elevador e você vê uma tela onde você está subindo, você chega aqui na frente e quando você entra, você se depara com essa cena do prédio aqui, olhando de frente, como se você estivesse realmente nessa janelinha olhando para a torre do catavento. Ia ser uma simulação de como que a nave depois ia se despregar do corpo do foguete para conseguir viajar pelo espaço. E essa é uma referência de 2001 que a gente usou para pensar na estrutura interna da cenografia. Aí essas são as ideias. Eu coloquei aqui um pouco porque isso é a parte mais divertida de trabalhar aqui, de trabalhar com vários cientistas. Na verdade, eu sou arquiteto, existe uma discussão entre até que ponto existe uma relação entre arquitetura e ciência, mas eu, como arquiteto, eu adoro essa tarefa de interagir com cientistas. Nesses 10 anos, quantas figuras interessantes passaram aqui, ajudando a projetar o catavento, cientistas, biólogos, geógrafos, historiadores, físicos, matemáticos, e sempre nessa tarefa de tentar imaginar dentro do espaço um experimento, uma expografia, uma cenografia, uma instalação que consiga comunicar a ciência
e proporcionar uma experiência para o visitante onde aquele conteúdo científico consegue ser passado de uma maneira acessível, ou que ofereça uma experiência vivida para aquela pessoa, para que ela guarde em algum local do cérebro dela e que ela possa conectar com as coisas que ela aprendeu na escola, com as coisas que ela viu na internet, com as coisas que ela acessou por outros meios. Aqui também um trabalho enorme de pensar nos jogos eletrônicos que tem dentro da nave para conseguir isso que eu acabei de dizer. Aqui tem o capitão da nave, o capitão do submarino, que vão orientando a viagem também. Então tem o desenvolvimento de todas as falas, de como que vai ser esse personagem, do que ele vai dizer, aqui um pouco do texto. As plantas, né, a estrutura do subsolo, ela tem esses arcos aqui. Então a gente imaginou uma estrutura que não encostasse na arquitetura antiga do prédio. Então aqui uma maquete eletrônica de como seria o ambiente, umas plantas técnicas de como que ela foi concebida, talvez para pensar nessa complexidade de imaginar depois toda a estrutura do piso metálico, onde vai passar todo o cabeamento de lógica, todo o cabeamento elétrico, toda a programação da iluminação, onde vão ficar as telas, ar-condicionado, onde que vai ficar o ar-condicionado. Aqui uma maquete física que foi feita, e aqui já a nave em construção, né, ela sendo construída. Esse é o elevador. Aqui um protótipo das bancadas onde tem os jogos. Então foi um trabalho grande. Você está dentro da nave, então você nós tivemos um curador que é o Valmir Cardoso, que é um cara que tinha um programa na TV Cultura sobre astronomia, um cara super interessante, que foi o curador científico. Então todas as informações científicas estão muito bem embasadas no conhecimento do Valmir. Mas aí a gente teve que desenvolver todos os jogos eletrônicos, porque você vai para a Lua, passa a Estação Espacial Internacional, tem um outro jogo, em Marte tem outro jogo, e tem o desenvolvimento desses jogos, que é uma coisa complexa. Aqui, como a sala era antes, depois ela aqui sendo construída com essa estrutura metálica que não encosta aqui na parede antiga, ela sendo executada, que o duto de ar-condicionado, que foi uma loucura colocar isso daí aí, porque deu um trabalhão para imaginar onde iam ficar as máquinas. Aqui mais cenas da execução, e depois ela pronta com os visitantes aqui nas bancadas das estações interativas e a janela frontal aqui da nave já em operação. Aqui o subsolo, para vocês verem assim, essa complexidade dessa relação entre o edifício e as instalações novas, que tem um ar-condicionado com duas máquinas. Então o duto do ar-condicionado que vem para a nave, o duto de ar-condicionado que vem para o submarino. Inclusive pensar até nos dutos como uma expografia também, né? A gente pensou na nave, nesse duto, porque foi escolhido, porque tinha mais a ver com a forma interna da nave, e esse duto redondo que tinha mais a ver com a expografia do submarino. Aqui vemos o logo do submarino. Também foi muito interessante conhecer, conviver com a Sônia Lopes, no caso que foi a curadora científica dessa exposição. Ela elencou os pontos interessantes no globo terrestre, onde haviam biomas distintos para o submarino descer, para as pessoas conhecerem a diversidade imensa de biomas que existe nas profundezas dos mares do mundo. Aqui uma fala do capitão. Eu já tinha trabalhado como ator também, no fim acabei fazendo o papel do capitão Júlio aqui da nave, do submarino. Então eu estava envolvido, a gente contratou alguns atores, eu acabei fazendo o papel do capitão Júlio. Esses são alguns testes para os jogos.
Essa é uma simulação interna de como ficaria o submarino, da expografia, o projeto da distribuição dos equipamentos. E aqui a preocupação maior aqui, eu acho que até teve uma evolução em relação à nave. Na nave nós fizemos 3 grupos que um pouco competem entre si, porque você chega na Estação Espacial Internacional e você tem que abastecer a Estação Espacial Internacional, ou então chegar no Hubble e controlar melhor, alinhar as lentes para conseguir uma maior nitidez do que ele está captando. E isso tem uma certa competição entre os grupos. E aí a gente percebeu nos primeiros testes que os alunos estavam mais querendo competir do que realmente pensar sobre essas lentes do Hubble. E então, no caso do submarino, nós optamos por fazer uma expografia mais colaborativa, em que você não está competindo com os outros, você está... a gente chamou um rapaz que trabalha com ciência nas profundezas através de um submarino. E ele falou, a gente perguntou para ele, o que vocês fazem lá no fundo do mar? A gente coleta amostras, a gente tira fotos, depois a gente cataloga essas amostras. Então são essas atividades que a pessoa faz dentro do submarino, através de umas garras mecânicas e tal. E não existe competição, e acho que funcionou melhor. Aqui tem a sala sendo construída com o duto do ar-condicionado, a parte interna dela. Aqui é uma parte da escotilha sendo instalada, e aqui imagens da construção em si e a instalação pronta. Então a gente tem aqui as escotilhas que vão mostrando cenas das profundezas. Aqui tem um mapa mundi mostrando por onde as pessoas estão, de acordo com o que elas estão vendo aqui na tela. E aqui tem jogos interativos que, de acordo com onde você para, você faz uma espécie de catalogação ou recolhe determinadas amostras e vê o tipo diverso de bioma que existe naquele ponto. E tem um capitão que vai um pouco orientando, se encantando também com o que ele está vendo ao longo do caminho, puxando essa informação científica. Essa é uma adaptação expográfica do corredor que tem na frente ali. Essas adaptações que o subsolo era um lugar de depósito histórico do Palácio das Indústrias, então foi complicado de imaginar a expografia. Aqui são adaptações do setor da visitação do Catavento, que é um setor bem importante, que faz com que o Catavento seja um museu tão visitado. Um setor que é um pouco o coração do museu para trazer gente para cá. Essas são adaptações também dessa situação do subsolo, que era um lugar assim, que tinha um certo nível de degradação. Essa outra exposição era do Macaco ao Homem, que tem como curador o Walter Neves, que é um conhecido antropólogo brasileiro internacionalmente. Ele tinha um acervo que ele acumulou durante a vida inteira dele, com crânios, réplicas dos hominíneos que habitaram o mundo e tal. Nessas viagens dele, ele tinha umas réplicas gringas e tal, e ele queria montar uma exposição com essa narrativa da evolução humana. Então nós adaptamos aqui 400 metros quadrados no subsolo do Catavento para montar essa exposição que fala da evolução humana. Acho que com 400 metros quadrados acaba sendo a maior exposição sobre a evolução humana da América Latina. E ficou uma exposição bastante interessante, porque no fim essa situação da arquitetura do subsolo, com vários arcos, um pouco meio cavernosa, acabou criando um clima expográfico propício para falar sobre escavações, sobre antropologia, sobre o local que normalmente essas coisas são encontradas. Ela tem um certo silêncio, então você pode fazer um pouco de uma volta lá há 7 milhões de anos atrás, com um pouco mais de tranquilidade. E ela, nesse caso, é interessante pensar sobre isso, né? Porque a gente estava falando agora de 2 instalações super tecnológicas, com um ambiente imersivo, com computadores, com jogos eletrônicos, e essa é uma exposição contemplativa, na verdade. Ela não tem uma interação tecnológica,
mas o ambiente da expografia acaba também trazendo. Então acho que esses elementos da expografia que trazem um clima de talvez silêncio, um pouco mais contemplativas, elas também têm que ser usadas no caso propício. E esse caso foi um bom casamento, digamos, com o ambiente que havia com o conteúdo da exposição. Então, só para imaginar assim, um pouco dos passos, né? A gente tem os layouts dos painéis, pensados junto com o Walter Neves, depois um desenho técnico desses painéis, com medidas, memorial descritivo, com memorial de acabamentos, iluminação, e aqui os painéis, esse sendo construídos, esse já pronto, esse também já concluído. Aqui um pouco da exposição sendo executada, as pinturas rupestres aqui, o rapaz colocando as figuras aqui nos painéis. Aqui as pinturas rupestres, e esse é o borboletário nosso. Também foi um desafio grande imaginar uma estrutura que conversasse com o edifício do Palácio das Indústrias. A ideia foi porque o Catavento é um museu que procura trazer para o visitante uma experiência interativa com a ciência. Então, há outros borboletários pelo mundo, aqui no Brasil também. Então, a ideia foi trazer um borboletário para o Catavento, para o visitante poder ver todas as fases. Ele estuda insetos na vida, ele estuda insetos na escola, na vida, no salão da vida, mas de uma maneira contemplativa, e aqui ele consegue ver realmente um ovinho da borboleta, depois ele vê a pupa, a larva caminhando pelas folhas e comendo as folhas. Ele presencia esse momento, porque tem várias ali pelo borboletário, depois ele vê as pupas, e até, assim, não é bem comum você acabar vendo uma pupa eclodindo e a borboleta saindo ali, e várias borboletas voando. Então isso que oferece uma ideia um pouco mais aproximada assim, que eu acho que é um pouco a vocação do Catavento. Você estuda lá os insetos na escola, nos livros, assiste vídeos, vê o professor falando das partes, do exoesqueleto, de todas essas questões. E aqui você consegue ver, presenciar o fenômeno acontecendo, ou então interagir com esse fenômeno, uma vivência. E aí, no meu caso, a tarefa foi de imaginar uma estrutura para abrigar esse borboletário, e a ideia foi construir uma geodésica, e no fim ela acabou sendo um resultado feliz, que ela conversa aqui com a arquitetura do prédio. Acho que ela não agrediu tanto. Eu pensei nela observando essas cúpulas aqui, e ela é desmontável, ou seja, a aprovação nos órgãos de patrimônio não foi complicada pela defesa dela ser completamente reversível. Ela está só apoiada no jardim, então ela pode ser desmontada de um dia para o outro. E ultimamente nós fizemos o Jardim dos Polinizadores, que tem uma instalação sobre isso no centro. Aqui um pouco desse trabalho de desenhar as instalações, projetá-las no espaço. Nós tínhamos um terrário do bicho-pau também, que era bem bacana. Coloquei aqui para falar desse processo, de como as coisas são feitas. Tem essa interação do núcleo técnico do Catavento, junto com físicos, matemáticos, biólogos. Surge a ideia de fazer um experimento. Esse experimento é desenvolvido para o visitante interagir com ele. Aqui a nossa concha, aqui os experimentos que a gente tem, os desenhos das maquetes antes dos projetos serem realmente executados. Esse eu acho que é um experimento que, acho que depois, para o debate que a gente vai ter depois, esses experimentos que oferecem uma apreensão daquele conteúdo científico,
explorando outros sentidos, eu gosto muito quando a gente consegue um experimento que traz essa interação. Porque a gente aprende na internet, por exemplo, a gente aprende com os ouvidos e com os olhos. Você está vendo uma tela e são esses sentidos que você está usando para aprender aquilo. Nesse caso, você está usando a sua epiderme para aprender, porque ele é um experimento que aqui esse cilindro ele está um pouco aquecido e ele está frio um pouco, ele esfria a sua mão. Então você coloca uma mão aqui, outra mão aqui, essa mão vai esquentar, essa mão vai esfriar. E depois a comunicação propõe que você coloque as duas mãos nesse cilindro que está neutro. Então você sente a mão que estava esquentando fica fria e a mão que estava fria fica quente. E você sente as trocas de calor na sua mão. Então você está efetivamente vivendo uma experiência, sentindo na sua pele uma experiência que fecha dentro da sua cabeça um conceito científico que é o das trocas de calor. Então esse é o meio com o qual você aprende aquele conceito, ele é diferente do meio da TV, do meio da lousa, do meio do livro. Não que ele de maneira nenhuma ele se sobrepõe, mas ele completa esse cabedal de informações. E essa é a ideia de que o estudante, os visitantes venham aqui, mesmo que ele não entenda exatamente no catavento, que ele se interesse depois em saber, que ele vai perguntar para o professor, que ele sente no ônibus e diz, nossa, mas por que a minha mão estava quente ali e ficou fria, estava fria e ficou quente? Se ele sair com essa dúvida, é uma grande vitória para o museu. Outros desenhos de experimentos e readequações. Essa é uma usina hidrelétrica. O nosso terrário, Casa Maluca, outros desenhos de exposições. Nós temos também uma manutenção aqui no prédio, que é a manutenção predial, que é separada da manutenção dos experimentos. A gente tem 13 mil metros quadrados de área expositiva, então é muita área, muitos equipamentos interativos que quebram muito, e a gente tem uma manutenção grande desses experimentos. E também nossa equipe interna também trabalha com programação, Arduino, tem uma pequena marcenaria onde a gente também usa máquina CNC para cortar letras, eventuais mapas táteis, como esse mapa tátil aqui. Esse é um equipamento proposto pela nossa manutenção mesmo, que havia um motor que estava apenas como exibição, um motor de um Gol, e eles mecanizaram toda a estrutura de modo que o motor passou a funcionar, que os cilindros, e ele ficou uma instalação muito dinâmica, muito mais do que um motor parado. Aqui o pessoal arrumando a programação aí do pêndulo de Newton. Também tem uma equipe interna de designers aqui que trabalha com os layouts e as artes gráficas de divulgação, tanto de divulgação de anúncios, dos cartazes de divulgação, e também da expografia das exposições, onde tudo isso é feito. Aqui alguns exemplos dos nossos cartazes, das divulgações, das coisas que foram feitas, outras adaptações de civil, de fechamentos para abrigar exposições do prédio. Esse é um projeto de restauro também, que aconteceu já em 2016. A gente chega em 2016, o edifício precisou de alguns restauros pontuais. Nós fizemos um projeto que restaurou boa parte dos caixilhos, portas, janelas do Palácio das Indústrias. O relógio também foi restaurado, a gente reativou o relógio e o sino que tem aqui na torre. Isso foi em 2016 já. Aqui o pessoal fazendo a pintura. Vocês veem que isso não é tijolinho, isso é uma argamassa que imita tijolinho.
E o edifício ele é inteiro assim, meio fake, inclusive aqueles forros de madeira lá da entrada não são de madeira, é um estuque de gesso que imita madeira. Por isso que quase que o prédio não foi tombado, porque os arquitetos do Condefat, dentro de uma herança mais modernistas, quase que não viam um valor arquitetônico no prédio por ele não ter os princípios modernistas lá nos anos 80. Então, aqui um pouco do antes e depois do restauro que foi feito em 2016. Um projeto futuro que a gente tem aqui é um projeto de luminotécnico para o prédio, para ele ficar bem iluminado à noite, com essas iluminações mais artísticas que destaquem todos os elementos dos ornamentos, das alegorias do prédio. Isso está em fase de projeto. Esses são projetos feitos recentemente, que foi uma reformulação da sala do DNA, do espaço do DNA. Essa é uma instalação interessante, que é do Dinos do Brasil, que através de óculos Rift, você faz uma viagem a 60 milhões de anos e vê os dinossauros brasileiros que habitaram as regiões do Brasil há 60 milhões de anos. Então você põe o óculos, tem uma qualidade bem legal, porque tem um computador para cada óculos, e você dá uma sensação incrível de ver um dinossauro passando na sua frente, do seu lado, e você está no Mato Grosso há 60 milhões de anos atrás. E você olha para o lado e vê aquela paisagem, aqueles dinossauros todos. É uma instalação interessante também, que também é recente, de 2017. E em 2017 também completou 100 anos da primeira exposição universal. Então a gente fez o centenário da primeira exposição industrial que aconteceu aqui no Palácio, mas com o Palácio ainda ele não tinha sido inaugurado, foi inaugurado em 24. Mas a gente fez uma exposição, um pouco de um resumão da história do edifício aqui, uma maquete tátil usando a nossa CNC da fachada do prédio. Aqui também, isso que a gente vem fazendo nos últimos anos é tentar adaptar mais as exposições para acessibilidade. E a gente tinha, por exemplo, essa exposição que ela era apenas com painéis na parede e telas. Essa é uma questão que a gente tem se colocado dentro do núcleo técnico e tentado fazer adaptações, porque a gente passou a entender melhor a nossa especificidade como museu, que assim, não adianta eu colocar um livro na parede, porque se eu colocar um livro na parede, por que a pessoa vai estar aqui lendo, se ela pode ler na internet, se ela pode abrir um livro e ler? Ou seja, então o que a gente pode oferecer como solução que não seja colocar um livro na parede? Então a gente fez uma adaptação de maquetes táteis para os biomas brasileiros, de modo que o deficiente, ou até as pessoas, qualquer pessoa, eu mesmo fazendo essa exposição pensei, poxa, se eu, quando eu fosse um jovem que estivesse estudando os biomas brasileiros, se tivesse um mapa do Brasil assim, grandão, com uma textura bem característica do bioma específico, e eu colocasse a mão nela, eu ia entender melhor, eu ia fixar melhor essa ideia na minha cabeça, onde que está o Pampa, onde que está a Caatinga aqui, né? E aí a gente também fez alguns quadros, tem uma artista incrível que faz esses quadros táteis com 3 características desse bioma, de plantas e da flora desse bioma. O mecanismo de Antsítera, que isso também daria uma outra conversa enorme para imaginar como que cada exposição chegou aqui, como que ela ficou no espaço, como que ela conseguiu ficar no espaço. Cada uma tem uma história diferente de como que ela chegou até aqui, de como que ela foi executada. Que outras adaptações. Com o passar do tempo também o catavento foi, assim como todo o país, foi diminuindo muito a arrecadação e o repasse da Secretaria da Cultura foi diminuindo.
E o recurso do Catavento foi começar um trabalho insistente de parcerias, construções de parcerias. Aqui foi um caso bacana com o Boticário, de construir uma exposição patrocinada pelo Boticário, mas que não falasse apenas de perfumes, que falasse então sobre a história do perfume, por exemplo, que o perfume é um bom mote para falar da história. O perfume é um bom mote para falar sobre química, então tem um pequeno laboratório de química explicando como que os perfumes são feitos, como que as essências, da onde as essências são retiradas da natureza para a construção dos perfumes e tal. Essa é uma instalação de painéis solares. E, bom, e aqui, para fechar, a administração do Catavento, onde tem os núcleos educativos, design, de arquitetura e design, a coordenação patrimonial, financeiro todo do Catavento aqui, onde todas essas interações acontecem, e para fazer um museu nesses 10 anos. E acho que eu encerrei aqui antes do debate nosso. Obrigado.